bem. Beleza. Iniciada a gravação. Vamos lá. Gente, alguns avisos antes da gente começar a aula. Primeiro, de acordo com uma recomendação feita pela coordenadora, os alunos que estão chegando hoje, essa semana, né? Nós temos alguns alunos que estão ainda entrando no curso, né? Parece que quinta ou sexta-feira tivemos alguns alunos que entraram e tal. E, inclusive, um deles veio até conversar comigo hoje a respeito das atividades e tal, né? Acho que foi o Matheus Rocha. Então é o seguinte, quem entrou até a segunda-feira passada e ainda não, né, essas pessoas não mandaram os relatórios, né? Então, quem entrou da segunda-feira passada, a partir de terça para cá, está dispensado da prova. Vai fazer prova de segunda chamada, tá? O pessoal que entrou segunda-feira, até segunda-feira passada, que já entregou o relatório, finaliza os relatórios, prepara o trabalho, tá? Porque vai fazer prova, tá bom? Professor? Pois não, Natália, fala alto. Sobre o artigo, eu tenho uma dúvida. Então, Natália, no final da aula eu vou atender o pessoal sobre o artigo, tá? Beleza. Então tá bom. Esse era o outro aviso que eu ia dar. E mais um. A respeito da prova. Nossa prova é segunda-feira que vem, tá? Confirmado, segunda-feira que vem, prova. Tá? O que cai? Tudo. Até o que eu falei em vídeo cai. Beleza? Por isso tem os vídeos gravados no YouTube, tem os PDFs para vocês poderem acompanhar, tá? Nós temos todas as atividades, tudo que precisa está disponível, tá? Lembrando, entrega do trabalho no dia da entrega da prova, tá? Até o presente momento, a coordenação não transmitiu nenhuma informação a respeito disso, a respeito de instruções da prova, alguma coisa assim. Então, como que vai decorrer? Bom, a prova vai estar disponível para vocês no Google Drive na segunda-feira, a partir das 7 horas da noite. Certo? Muito bem. Vocês terão exatas 48 horas, isso se não mudar. Se vier alguma instrução diferente, a gente vai ter que obedecer. Mas, a princípio, são 48 horas para fazer a prova e entregar a prova. Tá? Como que vai funcionar? Da mesma forma que o relatório. Igualzinho. Tá? Você vai pegar aqui, deixa eu até abrir um notepad para comentar com vocês, tá? Ó, você vai pegar o notepad, vai colocar lá nome do aluno, né? Documento de identificação, pode ser RG, CPF, pode ser o RA, quem souber o RA. O curso. Certo? Muito bem. Aí, o que você vai fazer? A prova são 20 questões de verdadeiro ou falso. Certo? Muito bem. Mas já vou adiantando que as minhas provas são de nível de concurso. Certo? Então, esse verdadeiro ou falso não é tão fácil assim. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a questão, você vai ler com calma a questão. Certo? E aí, geralmente eu faço o seguinte, eu dou uma afirmação para você, certo?
eu dou uma afirmação, uma frase, um trecho de alguma parte da matéria, alguma coisa nesse sentido. E logo abaixo, eu digo o seguinte: esta afirmação é verdadeira. E aí você vai responder se você concorda comigo ou não. Se você concorda que a afirmação é verdadeira, você vai marcar V. Se você discorda, você vai marcar falso, certo? E aí, como que você vai fazer para mandar isso para mim? Você vai preencher no corpo do e-mail, atenção, corpo do e-mail, por isso os relatórios são no corpo do e-mail, tá? Esse é outro motivo. No corpo do e-mail, eu não aceito anexos. Se você, professor, eu mandei minha prova no anexo. Eu não aceito. Tá? Eu não aceito. Se estiver dentro do prazo, você corrige e manda para mim o e-mail. Se estiver fora do prazo, sinto muito. Certo? A instrução está gravada em vídeo. Toda a turma presente. Acredito eu, a maioria. Muito bem. Então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Questão 1. Certo? Você vai colocar verdadeiro. Se é que você acha que seja. Aí você vai fazer questão 2. Verdadeira. Questão 3. Falsa. Questão 4. Você vai colocar falsa, pode ser falsa, verdadeira, né? Então, não sei. Questão 5. Você vai colocar... eu acho que é verdadeiro. Eu acho, não vai muito machismo, tá? Leia a prova. E assim por diante, até a questão 20. Vai lá, questão 20. Verdadeiro. Certo? Muito bem. O que você vai fazer? Vai pegar isso aí e vai mandar para mim. Importante. Aqui em cima, ó, assunto. Atenção. Prova também tem assunto. É igual o relatório. Vocês já estão mais velhacos com isso. Exceto aqueles que entraram por último, que estão aprendendo ainda, mas a maioria já pegou como é que funciona. Assunto do e-mail. O que você vai colocar? Você vai colocar a disciplina prova N1. Então, o assunto é disciplina, entre colchetes, prova N1. Certo? Aí, o assunto, né, o teu e-mail vai ser o quê? O nome do aluno, documento, curso, semestre. E aí as questões de 1 a 20, dizendo se é verdadeiro ou falso. Certo? Muito bem. Então vamos lá. O que mais dá para a gente colocar aqui? Deixa eu tentar. Eu vou passar para um outro editor de texto. Espera um pouquinho. Eu não gosto desse Notepad do simples, né? Porque falta um monte de coisa. Deixa eu passar para o outro lado aqui. Aqui. Eu gosto de trabalhar com esse cara. Esse aqui eu não gosto de jeito nenhum. Então vamos lá, ó. O que nós temos, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, nós temos, ó. Prova N1. Data, segunda-feira que vem, dia 5 de abril. Professor, você pode repetir aí? Eu estava tentando acessar pelo AVA e eu não tinha visto o WhatsApp. Então, sem comentários. Só vou te poupar porque você tem o mesmo nome do meu filho. Vamos lá, não vou te zoar. Mas vamos lá, ó. Prova, cara, prova. Dia 5 de 4 de 2021. Segunda-feira que vem, tá? Muito bem. Como é que vai funcionar? Aí as perguntas, né? O que cai? Tudo.
bem grande para todo mundo entender. Tudo. Ou PDF. E PDF. Certo? Vídeo e PDF. Muito bem. Vamos lá. Outra observação, questões de 20 questões, né? De V ou F. Vou ter que colocar bem grande para que todo mundo entenda. De nível de concurso. Minhas provas são assim. Tá? Então, aqui para baixo é o como enviar, né? Como enviar o seu gabarito. 2 pontos. Esse é o assunto do e-mail. E esse é o corpo do e-mail. Beleza? Então, esse é o assunto. Ó. SO, prova N1. E esse é o corpo do e-mail. Certo? Importante. Aqui vai de 1 a 20, certo? Ó. Vai de 1 a 20. Vamos supor que você esqueça de mandar uma delas. Ou você simplesmente deixa em branco. Certo? A questão está zerada para mim. É 0 naquela questão. Tá bom? E, por favor, se atentem para o seguinte. Reenvio. Importante. Reenvio de gabarito só com autorização. Caso contrário, eu considero apenas o primeiro. Certo? Você vai entrar em contato comigo e falar, professor, faltou a questão, professora, eu errei tal coisa, professor, aquela choradeira. Beleza. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato comigo e eu vou autorizar. Certo? Então eu vou analisar caso a caso. Tá bom? Outra coisa, porcentagens. Às vezes alguns alunos ficam meio reticentes, ou então os espertinhos, eu vou chutar tudo um valor e pelo menos eu acerto 50%. Então, existe uma coisa chamada porcentagem de prova. Eu posso equilibrar isso aí e se você chutar a resposta errada, você pode se dar muito mal. Certo? Eu ainda não estou fazendo o que gostaria de fazer, porque senão a Adriane me mata. Mas o que eu gostaria de fazer? A minha prova seria verdadeiro ou falso e uma errada anula uma certa. Assim como é em concurso. Mas a professora Adriane me mata se eu fizer isso. Então, eu não faço. Tá? Mas eu pretendia. Então, como é que funciona? Funciona desse jeito que está na tela. Tá bom? Prova. Segunda-feira que vem. Estará disponível. Deixa eu colocar aqui o comentário antes que alguém fale. Professor, você não falou, tal. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. O que cai? Tudo. Onde estará? Google Drive. Numa pasta chamada Prova N1. Tá? E no AVA. Também. Professor. Pois não, Natália. Esqueci. Depois eu pergunto. Tá bom, Natália. Então, vai estar no Google Drive e vai estar no AVA, certo? Geralmente, a galera prefere pegar no Google Drive porque, por um motivo ou por outro, pode ter problema de acesso. Tá. Então, vamos lá. Mais uma vez. Primeiro aviso. Lembra, professor? No dia que vai ter a prova, vai ter que fazer o relatório também? Junto com a prova? Não. Não? Não tem aula. Tá. Não tem aula. Importante, tá? Eu estarei disponível para vocês. Eu vou colocar, vai ter eu vou estar no MS Teams, tá? Eu vou estar online durante o período que corresponde à nossa aula, das 7 às 9h30 da noite. Eu vou estar de plantão
mas apenas atendendo questões ligadas à prova. Tipo, eu não entendi tal coisa. Professor, eu não lembro da gente ter visto isso aqui, tá? Coisas do tipo, tá? Mas a princípio eu não cobro nada da minha cabeça, não. Tá ali, ó. É tudo do vídeo e o PDF, beleza? Então a prova sai daí. Então eu vou estar disponível. Professor, Pois não, o que cara. seria esse documento? Dois pontos. Seu RG, seu CPF ou seu Ah, RA. sim. Beleza. Certo? Vamos colocar aqui. Não pode sobrar dúvida. Vocês estão começando agora e a primeira prova é a minha. CPF ou RA, certo? Não pode sobrar dúvida. Então, vamos lá. O nome é completo mesmo? Ou pode ser só o primeiro? Nome completo. Completo? Então. Completo. Foi bom você ter falado isso, Natália. Tem algumas pessoas que eu não entendi bem por quê. As pessoas não colocam o nome no cabeçalho do relatório. Agora, para N1, eu nem falei nada. Tudo bem, o pessoal está se acostumando e tal. Mas para N2 eu vou cobrar, tá? É identificação, gente. É documento. Relatório vale ponto. Tá? Relatório vale ponto. Então é documento. É a prova documental que você fez a atividade e tal. Então tem que ter cabeçalho. Outra coisa, antes que me perguntem, o pessoal deve ter percebido que teve umas notas aí, não tivemos tantos 10. Então, nós tivemos problemas com o cabeçalho. Teve gente que não mandou. Teve gente que não respondeu a questão do estudo de caso. Teve gente que choveu erro de acentuação, tá? E apenas avisando aqueles que entraram recentemente, né, que se encaixam naqueles alunos que não vão fazer prova. Quais alunos se encaixam? Quem entrou no curso de terça-feira passada para cá. Certo? Quem assistiu a aula segunda-feira passada e entregou o relatório, não se encaixa. Certo? Importante, nós sabemos, a coordenação sabe quem são esses alunos. Inclusive, já pedi para a professora Adriane quem foram os alunos que entraram por último. Então, todo mundo que entrou de terça-feira para cá não faz prova, mas entrega relatórios e o trabalho. Tem que entregar. Tá bom? Não tem como... Ah, professor, mas eu entrei agora, tal... Então, você tem mais de uma semana para fazer o trabalho. Né? Você não vai fazer prova. Então, você faz os relatórios e faz o trabalho. Ah, não vai fazer prova, tudo bem. Mas eu vou guardar o seu trabalho. Ele vai ficar guardadinho lá. Por quê? Na N2, quando tiver a segunda chamada, esse trabalho vai contar para a prova. Entenderam? Muito bem. Então, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Prova N1, segunda-feira que vem. O que cai? Tudo. Onde estará? Google Drive e Ava. 20 questões verdadeiras ou falso de nível de concurso. Isso aí, os veteranos já estão cansados de saber como é que são. O senhor costuma colocar muita pegadinha nas provas? Eu digo diferente, Natália. Minhas provas são isca de peixe. E eu costumo sair com o balaio cheio, tá? Eu acho que isso responde a sua pergunta. Muito bem. E como você deve enviar seu gabarito? Usando esse padrão aqui, ó. Assunto, nome do aluno, documento, o curso e o semestre. E aí, o seu gabarito. Questão 1, verdadeiro, 2, falso, 3, verdadeiro, 4, falso, e assim por diante, até a 20. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Quem embarcou de terça-feira... Só um minutinho. Quem embarcou de terça-feira para cá, se tiver dúvida, por favor, fale também, tá? Fala, Arthur. Nenhuma dúvida, professor. Arthur, não tô te ouvindo. Tem que Alô? Ué, Agora. peraí.
Agora eu te ouvi, Arthur. Deu pra ouvir? Agora foi. Alô? Aí, não, só queria dizer que não tem dúvida nenhuma. Você perguntou se tinha alguma O, dúvida. Ah, tá bom. Fala, o, Natália. zero antes de 1, 2, 3, 4, 5 é obrigatório? Não, Tá bom. isso aí é só formatação, só. Isso aí... Só pra ficar bonito. Porque é o seguinte, isso aí cai depois, eu pego o seu e-mail e eu tenho um programa, tá? Eu tenho um programa que roda junto com o Outlook e faz a correção das provas. Se ele tiver num formato legal como esse aqui, por exemplo, fica mais fácil para mim, senão eu tenho que intervir na correção, abrir sua prova e ver o que diabo você escreveu lá dentro, que o programa não entendeu. Então, eu facilito para vocês facilitam para mim. Se dificultar para mim, eu vou corrigir sua prova de qualquer jeito, mas bem mais mal-humorado, com certeza. Quanto mais rápido eu corrijo, mais rápido eu libero as notas. Certo? Mais alguma dúvida? Outra coisa, antes que o pessoal pergunte, hoje é o último relatório desse bimestre, tá bom? São 5. Então, hoje é o último relatório. É muito importante, porque completa o período de relatórios. Então, quando eu lançar a nota da prova, eu já lanço as notas de relatório junto, tá bom? E aí, eu gostaria apenas de deixar ciente alguns de vocês que tem muita gente com 0, hein? Então, vamos prestar atenção nisso aí, tá? Lógico, tem uma galera aí que foi muito bem, né? Tem uns que estão emplacando 10, 9, beleza, fantástico. Mas tivemos alguns aí que não entregaram nenhum. Isso é um problema, tá, gente? É um problema. O Wesley sabe que lá nos veteranos lá, isso aí costuma causar problema no futuro. Não deixe de entregar relatório, tá? No final, faz uma diferença na nota e ajuda pra caramba ou te atrapalha com tudo. Nós conhecemos casos aí de veterano que reprovou por deixar de entregar um relatório. A pessoa reprova. Tá? Por um ponto, né, professor? Hã? Por um ponto. Então, tem situação para tudo quanto é gosto. Vamos nos policiar, vamos tomar cuidado e vamos cumprir com os nossos deveres, tal, tá? Para que depois vocês não tenham problema. Tá bom? Quem tiver meio assim, pergunta para os veteranos como é que funciona, fala com o Wesley depois aí que ele conta para vocês, tá? Mas é barra pesada. Já teve caso aí de veterano que deixou as coisas meio soltas aí, quando chegou no final, fez algumas atividades complementares, tal, não entregou relatório nenhum e apostou tudo na prova N2, que vale mais. Tá, só que a prova N2 vale mais e a dificuldade dela é maior. Resultado. Reprova. Reprova porque não deu atenção durante todo o semestre, não deu atenção devida, chegou para dar atenção, vou dar atenção no final, a prova final vale mais. Então, só que como ela vale mais, a dificuldade é maior. E antes que vocês choraminguem, este trabalho é baseado no peso da prova. Então, vocês podem imaginar que a prova N2, o trabalho vai ser mais difícil. Certo? A N2 tem trabalho também, professor? A Tem, N2 é trabalho? Beleza. Mesmo esquema, Arthur. Só que o problema é que a dificuldade é maior. Vai ser outro artigo? Vai. E eu já tô com o tema pronto. Beleza? Vai estar em alemão também o tema? Eu tô ficando tensa antes de começar a prova N1. Então, a Luana colocou um negócio que eu achei interessante. Eu olhei as postagens, eu olhei o que você estava falando, Luana, aquela conversa que a gente teve. Eu juro para você que eu não achei esse artigo em alemão. Eu achei em inglês. Eu achei em francês. Eu achei em... como é que é o nome? Como é que é aquele idioma maluco lá que eu achei?
um idioma lá maluco, lá da Europa e tal. Mas achei em espanhol. Mas esse em alemão eu não achei. Oi, gente, onde você está procurando os artigos que eu não estou sabendo? Porque eu jogo no Google, vem um monte de coisa. Lembra do spoiler que eu dei? O título do trabalho é o título de uma reportagem que existe. Lembra? Eu falei isso na aula passada. Então, eu não achei, sério mesmo, viu? Vai no final, você quer tirar umas dúvidas e tal, vamos conversar sobre isso. Eu fiquei curioso, eu quero saber onde é que tá esse artigo alemão que eu não consigo achar. Tá? Ele fala todas as versões do Xenix. Olha aí que, olha, legal, cara, legal. Legal. E já como professor sabe um pouquinho de alemão, então, ia ajudar pra caramba. Interessante. Eu fiz curso em Xenix, foi um dos primeiros sistemas operacionais que eu aprendi. Tá? Isso eu tô falando de 1900 e bolinha, tá? Vamos lá. Natália, o que você falou que eu não entendi? Eu esqueci. Ô, Natália, suco de uva, Natália. Oi? Suco de uva. Eu esqueci, sério. Alguém lembra o que eu falei? Eu já tô tenso antes da prova N1. Oi? Peraí, repete. Eu já tô tensa com a prova N2 antes da prova N1. Não. Já basta a Luana, que eu tive que quase dar um Dramin pra ela, né, Luana? Relaxa. Com certeza. Calma, relaxa. Gente, eu me divirto. Não precisa estressar tanto, tem material pra caramba. Eu só não sei onde vocês estão procurando esse material, que acha material em alemão. Não acharam a reportagem? Esse troço foi baseado em uma reportagem. Não, já dei spoiler demais. Eu tô procurando só em português e inglês, que são as duas únicas línguas que eu sei falar. Não, gente. Daqui a pouco eu vou contar a história do Snyder Cut pra vocês aqui. Não, para. Vamos lá, vamos pra nossa aula então. No final a gente conversa sobre o artigo. Beleza? Então, vou minimizar esse cara aqui. Vamos lá para nossa aula. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Beleza. Eu vou ter que conversar com a professora Adriane sobre isso. Ela acabou de postar um negócio aqui a respeito das provas. Não, tá beleza. Tá tranquilo. Vamos manter a prova por enquanto. Até segunda ordem, fica do jeito que tá? Eu vou esperar ver o que ela vai dizer a respeito. Se vier outra instrução, eu passo para vocês. Caso contrário, prova segunda-feira. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre comunicação entre processos, tá? Gente, eu peço muita atenção de vocês, tá? Porque se o tema passado já foi enrolado, esse é mais, tá? E a tendência é ir piorando. Eu vou tentar dar alguns exemplos. Eu trouxe, inclusive, no material, alguns exemplos para ilustrar como é que isso aí funciona, tá? Já vou adiantar que isso aí é uma parte que envolve até mesmo programação. No entanto, como vocês ainda estão embarcando na bagaça, não adianta eu trazer programação para vocês, já que vocês não vão entender. Então, eu pulei essa parte, pulei os algoritmos, não tem nada disso. Vamos discutir apenas as ideias e conceitos baseados no assunto. Tá bom? Isso vai ficar para depois, lá na frente, outra disciplina, quando a gente estiver discutindo, se for eu que der essa disciplina para vocês, provavelmente será, sistemas distribuídos ou arquitetura paralela, ou matemática discreta. A gente vai falar bastante sobre isso. Tá? E essas disciplinas maravilhosas aí sempre salvam para mim. Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje? A gente vai discutir os conceitos da comunicação entre processos, condições de corrida, o que são condições de corrida. Nós falamos disso aí lá atrás, vagamente, né? O que são regiões críticas e algumas soluções para regiões críticas, que é exclusão mútua com espera ociosa, dormir e acordar, sleep and wake up, semáforos, monitores e troca de mensagens. Tá? Importante. Nós vamos tratar desse assunto
a nível de comunicação entre processos. Tá? Então, nós estamos olhando para dentro da máquina. Eu acho que na aula passada faltou, eu logo no início, dar esse enfoque, que teve gente que ficou com um pouco de dúvida. Tal. Estamos olhando as coisas do ponto de vista da máquina, não do nosso ponto de vista como usuários. Estamos olhando as coisas por dentro, como elas funcionam. Neste caso, nós iremos tratar a forma de comunicação entre um processo e outro, para que os dois possam ser executados. Tá? Isso acontece muito especialmente quando se trata de computação concorrente, ou seja, quando você manda processos serem executados simultaneamente. Nós sabemos que existe algo de paralelismo na execução dentro dos nossos processadores, né? E os nossos sistemas operacionais dão suporte a esse ferramental. No entanto, hoje a gente vai descobrir, a gente vai estudar como é que um processo se comunica com o outro. E quem é executado primeiro e por quê. Certo? Vamos em frente, então. Alguns conceitos para a gente começar a nossa conversa. Em um sistema operacional, os processos e threads são as execuções em paralelo, trocam informações entre si, ou solicitam a utilização de recursos simultaneamente, como arquivos, dispositivos de entrada e saída e memória. Um exemplo da comunicação interprocessos é a transferência de dados entre processos. Se um processo deseja imprimir um arquivo, olha só, atenção, ele o insere em um diretório de impressão com o nome para identificá-lo. E outro processo é responsável por verificar periodicamente se existem arquivos a serem impressos. Lá na frente a gente dá nome aos bois, mas aqui eu já gostaria de detalhar isso para vocês. Quando ele diz diretório de impressão, ele está chamando um negócio que a gente comumente conhece como spool de impressão. Certo? Então, é uma área, aqui ele chama de diretório, mas digamos que seja uma área específica, não propriamente um diretório dentro do HD, não. Uma área específica na qual os processos colocam arquivos que nós desejamos que sejam impressos. Certo? Existe, dentro desse spool de impressão, um processo que constantemente fica verificando se tem algo naquela fila para ser impresso. Se ele acha algo para imprimir, ele vai, pega esse processo, imprime isso, ou repassa essa informação. Lógico, é uma coisa um pouco mais complexa, eu estou resumindo, tá? Mas esse processo vem, pega essa informação do spool de impressão, passa para o processo que é responsável pela impressão naquela impressora específica, tá? E uma vez que este processo já deu o trâmite desse arquivo, ele volta no spool de impressão e remove aquele nome da fila. Então, aquilo não será mais impresso, já foi. Ah, mas quando caiu na impressora, acabou o toner da jato de tinta, estragou a impressora laser, deu problema e tal. O spool de impressão não está preocupado com isso. Certo? Lógico, existem formas de nós configurarmos o spool de impressão para aguardar a resposta positiva da impressora. Documento impresso com sucesso. Aí, o processo desse que fica verificando, ele recebe essa mensagem, atenção, recebe a mensagem e remove esse nome da fila. Tá certo? Muito bem. E como é feito esse processo? Porque a fila de impressão, o spool de impressão, ele funciona de que forma? Porque você pode mandar imprimir um monte de coisa, certo? Tá, o que vai impresso primeiro? É o que a gente chama de... Vocês estão... esclarece uma coisa para mim. Vocês estão tendo algoritmo? Não, professor, só no Ainda segundo não. semestre. Só no próximo, né? É. Beleza.
Então, em algoritmo, vocês vão ver uma coisa chamada fila FIFO. Em inglês, first in, first out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Certo? Então, existem alguns sistemas operacionais que tratam as filas de impressão dessa forma. Existem outros sistemas operacionais que usam um outro algoritmo de lista. Certo? Então, essa área de impressão é uma lista. Ele entra um item na lista. Aí vem outro processo para colocar outro arquivo na lista. Entra no endereço abaixo. Quem vai ser impresso primeiro? Esse cara de cima. Certo? Tipo, a lista está aqui. Já tem 2. Cai mais um, 3. Vem mais um, 4. Vou mandar imprimir. Imprimi esse. Depois, esse. Depois, esse. E por último, esse. Certo? É assim que funciona. Então, existem sistemas operacionais que trabalham dessa forma. E existem sistemas operacionais que trabalham com a fila FIFO. First in, first out. Então, o que cai primeiro na fila é o que vai sair fora. Ele vai ser impresso e vai sair. Certo? Existem muitos sistemas operacionais, especialmente antigos, que trabalham dessa forma. Os mais recentes usam um esquema de lista. É diferente. Certo? Vamos em frente. Em uma aplicação concorrente, execução cooperativa de processos e threads, os processos precisam se comunicar entre eles. Então solicitam o uso de recursos como memória, arquivos, dispositivo de entrada, saída e registros. Por exemplo, uma região de memória é compartilhada entre vários processos. Atenção, região de memória é compartilhada entre vários processos. É aqui que mora o nosso problema. O sistema operacional deve garantir que esta comunicação seja sincronizada para manter o bom funcionamento do sistema e a execução correta das aplicações. É necessário levar em consideração 3 tópicos distintos. Como um processo passa a informação para outro. Garantir que 2 ou mais processos não invadam uns aos outros quando estão em regiões críticas, que a gente vai discutir daqui a pouco. Quando um processo estiver usando uma região de memória, o outro deve aguardar a sua vez. Lembra do esquema da fila? Aí. É necessário existir uma hierarquia quando houver dependências. Se o processo A produz dados e o processo B os imprime, B deve esperar até que A produza os dados para serem impressos. Então, enquanto não tiver nada para imprimir, o B está lá de braço cruzado. Na hora que a informação cai na fila de impressão, aí B vai lá, verifica a fila, tem alguma coisa agora eu vou imprimir. Certo? Caso contrário, ele espera. Bastante atenção quando ele fala de área compartilhada de memória, porque é aí que mora o nosso problema. E em regiões críticas, que são, na verdade, sinônimos. Nós vamos discutir isso. Condições de corrida. 2 processos desejam realizar a tarefa na mesma porção de memória. Spool de impressão. Tá, cria-se uma condição de corrida. Quem chega primeiro? Vamos dar uma olhada? Condições de corrida ou condições de disputa acontecem quando 2 ou mais processos estão compartilhando alguma região da memória. Mais uma vez, compartilhamento de memória. Lendo ou escrevendo dados. E o resultado final depende das informações de quem executa e quando executa. Isso ocorre em situações... Está faltando um O ali. Espera aí. Entra aí. Agora sim. Odeio coisas erradas. Vamos lá? Isso ocorre em situações em que 2 ou mais processos leem e escrevem dados compartilhados. E o resultado final depende da ordem de quem precisamente executa e quando. Tem tudo a ver com uma analogia de corrida. 2 carrinhos lá disputando ali na pista. E aí? Quem chega primeiro? Vamos lá. E como tratar, né, essa questão?
Vamos exemplificar. Mais uma vez, o spool de impressão. Aqui está em forma técnica, mas a grosso modo, eu vou acompanhar a teoria, mas eu vou colocando do modo mais simples, vamos dizer assim. Para ver como a comunicação de processos funciona na prática, consideraremos um exemplo simples, mas comum, o spooler de impressão. A gente estava falando disso agora, inclusive. Quando um processo quer imprimir um arquivo, ele insere o nome do arquivo em um diretório de spooler especial, uma fila de impressão. Outro processo, que em sistemas operacionais Unix, Linux, são chamados de daemon, que no Windows são os serviços que estão rodando em background, verifica periodicamente se há arquivos a serem impressos. E se houver, os imprime. E então remove seus nomes do diretório. Beleza. Até aí a gente entendeu. Agora vamos complicar? Imagine que o nosso diretório de spooler, nossa fila de impressão, tenha um grande número de entradas, numeradas como 0, 1, 2 e tal, que seriam as posições na fila. Cada uma capaz de conter um nome de arquivo. Muito bem. Imagine também que haja duas variáveis compartilhadas. Então, este serviço de impressão possui duas variáveis compartilhadas. Não se preocupem com as terminologias, tá? Isso não é importante agora. O importante é entender, no modo geral, como ele funciona. Então, o out, que aponta para o próximo arquivo a ser impresso. E o in, que aponta para a próxima entrada livre no diretório. Então, um guarda quem vai ser impresso e o outro guarda a posição livre para colocar informações. Essas duas variáveis poderiam ser mantidas em um arquivo de 2 palavras, disponível para todos os processos. Eles não fazem dessa forma. Isso é só um exemplo. Em certo instante, as entradas 0 e 3 estão livres, foram impressas. E as entradas 4 a 6 estão ocupadas, com os nomes dos arquivos a serem impressos. Teoricamente, deveriam subir na fila, né? Mais ou menos simultaneamente, os processos A e B decidem que desejam colocar um arquivo na fila de impressão. De 0 a 3 está livre, de 4 a 6 está ocupado. Aí chega 2 caras e querem colocar arquivos para serem impressos. Nas situações onde a lei de Murphy é aplicável, poderia acontecer o seguinte. Primeira questão de relatório online. Pesquisem, na segunda parte do relatório, depois da discussão sobre o tema, a segunda parte do relatório, pesquisem sobre leis de Murphy. Isso aqui, ó. Quem foi e quais são elas? Resumidamente, nada muito prolongado, tá bom? Então, ó, questão para relatório. Mas já posso adiantar, ele está falando o seguinte, ó. A lei de Murphy fala o seguinte, a primeira e a mais importante delas. Se existe alguma possibilidade de algo dar errado, certamente dará. Certo? Isso é uma lei de Murphy. Então vamos lá, presta atenção. Olha só essa lei e presta atenção no que acontece. O processo A lê a variável in, que guarda aonde ele pode gravar o arquivo, né? E armazena o valor 7 em uma variável local chamada next free slot. Então ele tá. O in aponta para a posição 7. E ele guardou esse valor nessa variável aí. Exatamente nesse momento, ocorre uma interrupção de relógio. Um clock, né? E o sistema operacional decide que o processo A executou por tempo suficiente e então troca o processo B. Lembra da última aula? A gente estava discutindo sobre isso. O processo B também lê a variável in. E também obtém um valor 7, porque o valor não mudou. O outro processo não escreveu nada lá. E aí é o princípio do desastre. De modo que armazena o nome do seu arquivo na entrada A. O processo B gravou o nome do arquivo lá na fila, na posição 7. E atualiza a variável in para o número 8.
Então ele segue adiante e faz outras coisas. Olha o desastre. Finalmente, o processo A é executado novamente, começando a partir do lugar onde parou. Qual era o valor de in, da variável in, que guarda a posição da fila quando o processo A parou? Posição 7. Mas já tem algo na posição 7. Olha só. Ele examina a variável next free slot, que está com o número 7, encontra o valor 7 e escreve seu nome de arquivo nessa entrada, apagando o nome que o processo B acabou de colocar ali. Em seguida, ele calcula o próximo slot livre, que é 8. O que tem em next free slot é 7, mais 1, 8. Ele incrementa de 1. E configura o in, a variável in, com o número 8. Agora, o diretório de spooler está internamente consistente. Não tem erro nenhum. A nível de sistema, não tem erro nenhum. Portanto, o daemon, que é o serviço que fica rodando de impressão, não notará nada de errado. Mas o processo B nunca receberá nenhuma saída. Ele jamais será impresso. Com isso, o usuário ficará na sala de impressora por muito tempo esperando ansiosamente pela saída do processo B, que nunca virá. O que faltou? A fila tem um controle de comunicação entre processos. Porque na hora que o processo A parou, ele já tinha o valor aonde gravar. Quando outro processo assumiu, executou a tarefa naquela posição. Quando o processo A voltou, ele gravou lá onde já tinha. Ele já tinha aquela informação, ele não verifica de novo. O segundo arquivo do processo B jamais será impresso. Toda vez, se isso se repetir, ele vai dar problema. Caramba! Dá uma olhada nesse aqui. Esse é um exemplo. Tá? Ó, do 0 até o 3, tá livre. Do 4 até o 6, tem alguma coisa. Aí, o 7 é a posição in. Só que A tem esse valor e B também tem, certo? Só que A recebeu o valor primeiro, mas não chegou a gravar. Aí o processador mudou para o B, e aí B pegou o valor e gravou alguma coisa aqui dentro. Certo? Aí foi fazer o arroz com feijão dele lá, tá? Aí voltou para o processo A de novo. Só que quando voltou para o processo A, esse cara já tinha esse valor aqui, ó. O in para ele valia 7. E ele já sabe disso. Então tá. Grava. Resultado. Isso aqui jamais será impresso. A não ser que você mande de novo. Só que se isso se repetir novamente, sempre vai ter alguém que não vai ser impresso. Sempre. Então, a sua fila de impressão está errada. Certo? Isso é falha de sistema operacional. Qual seria o correto a se fazer nesse caso? Nós vamos ver lá para frente, mas eu vou dar um spoiler. Existe uma maneira de que o processo que gerencia a fila informe aos processos qual é a posição no momento. Então, este processo aqui, no modelo correto, ele perguntaria ao processo que toma conta da fila de impressão quem é a posição livre para eu gravar. E esse cara sempre sabe. Independente de quem está perguntando ou gravando. Tudo passa por ele. Hoje, é assim que funciona o Windows 10 e é assim que funciona o Linux. As filas de impressão de ambos trabalham dessa forma.
o processo que toma conta do spool de impressão é questionado sobre a posição. E ele sempre sabe qual a posição tomar. Certo? Mas a gente vai ver como isso é feito. Vamos lá? Porque aí eu estou falando de comunicação entre processos. Como é que eu faço uma pergunta para um processo? Vamos lá, dar uma olhadinha. Regiões críticas, o que são, para que servem, são perigosas, tem zumbis. Região crítica ou seção crítica pode ser definida como uma parte do código que acessa a área compartilhada de memória. Podem ocorrer uma condição. Podem não, pode. Está errado isso aqui. Vou revisar o material dos meus colegas agora para toda a aula. Putz, aí complica, hein? Pode ocorrer uma condição em que dois processos leem e escrevem um dado compartilhado, e o resultado final depende da ordem em que os processos são executados. Em outras palavras, temos uma condição de corrida. Para impedir as condições de corrida, é necessário definir maneiras que impeçam que mais de um processo leia e escreva ao mesmo tempo na memória compartilhada, que para nós também denominada como região crítica, certo? Esses métodos são chamados de exclusão mútua, ou seja, quando um processo estiver lendo ou gravando dados, sua região crítica ou processo deve esperar. Então, cada um tem a sua vez, e ninguém invade a vez do outro. Caso isso aconteça, vai dar pau. Para termos uma boa solução, é necessário satisfazer 4 itens. Primeiro, 2 ou mais processos jamais estarão ao mesmo tempo em suas regiões críticas. Jamais estarão acessando seus dados de memória ao mesmo tempo. Não se pode afirmar nada sobre o número e a velocidade de CPUs. Não dá para dizer se uma é mais rápida que a outra, apenas pelo fato de dos dados serem consumidos de maneira diferente. Não dá para dizer isso. Nenhum processo que esteja executando fora de sua região crítica pode bloquear outros processos. Se você não está na região crítica, você não pode bloquear ninguém de acessá-la. Não. Só quem está na região crítica que tem esse direito. E, último, o 4, nenhum processo deve esperar sem ter uma previsão para entrar em sua região crítica. Então, se ele chega, é formada uma grande fila de processos, se ele não tem uma previsão da execução, ele nem entra na fila. Isso é mais difícil. Fazer isso é bem difícil. Tá? E aqui está um modelo de como funciona o lance da região crítica. Tá? Nós temos o processo A, ele entra na região crítica, memória compartilhada, certo? Ele executa e em seguida ele sai. Dá uma olhada no B. O B, ele tenta entrar na região crítica, mas não pode. Ele é bloqueado por quem já está lá. Acabou, aí ele entra. Executa e aí ele sai. Certo? Muito bem. Para solucionar o problema, temos... É tipo um banheiro, para um entrar tem que estar vazio. Quase isso. Quem está na região crítica bloqueia quem está atrás dele. Certo? Quando ele sai da região crítica, o outro pode entrar. Certo? O outro pode entrar. Então, isso quem controla isso? Nós vamos ver. Então, para solucionar o problema, temos algumas soluções propostas para realizar a exclusão mútua. Primeiro, exclusão mútua com espera ociosa. Nós vamos verificar cada um deles, tá? Segundo, o dormir e acordar, que é o sleep and wake up. O terceiro, semáforos. O quarto, monitores. E, por fim, troca de mensagens, que é talvez dos mais interessantes para nós, tá?
Vamos olhar cada um deles. Vamos examinar várias propostas para obter exclusão mútua, para que, enquanto um processo está ocupado, atualizando a memória compartilhada em sua região crítica, nenhum outro processo entre em sua região crítica e cause problemas. Então, existem algumas formas de garantir isso. Primeiro, lá na exclusão mútua com espera ociosa, nós temos desabilitando interrupções. Nessa solução, as interrupções são desabilitadas para que cada processo, qualquer parada que pode ocorrer por um evento, assim que entra em sua região crítica e ativadas novamente antes de sair dela. Dessa forma, a CPU não será disponibilizada para outro processo. Em outras palavras, entrou na região crítica, desabilita interrupções. Faça o que tem que fazer e saia para que ela esteja disponível para outra. Certo? Observação, essa solução não é prudente e nem é funcional, tanto que ninguém usa. Uma vez que ao dar autonomia para processos, a multiprogramação fica comprometida. Se um processo, ao entrar em sua região crítica, desabilitasse as interrupções e se esquecesse de habilitá-las novamente ao sair, o sistema estaria comprometido. Então, tem muita responsabilidade por trás disso. Em sistemas com múltiplos processadores, a interrupção acontece em apenas um processador e os outros acessariam normalmente a memória compartilhada, comprometendo esta solução. Então, não resolve. Outra, variáveis de impedimento. Essa solução contém uma variável chamada lock, inicializada com valor 0, uma variável binária. O processo testa e verifica o valor dessa variável antes de entrar na região crítica. E caso o valor seja 0, o processo o altera para 1 e entra na região crítica. Caso o valor da variável seja 1, o processo deve aguardar até que seja alterado para 0. Variáveis de impedimento não resolvem o problema de exclusão mútua e ainda mantém a condição de disputa. Professor, Ou tá dizendo ali que em caso o valor seja 0, o processo altera para 1. Mas caso o valor seja 1, ele tem que alterar para 0 para depois alterar para 1 de novo? ele altera para 0 quando ele for sair. Ah, tá. Na hora que ele terminou o processo, ele altera para 0 e aí ele sai. O próximo verifica, tá 0? Tá, então eu entro. Certo? No fim eu acabei explicando sem querer essa parte de baixo aqui. Vamos olhar o outro, alternância obrigatória. Essa solução usa uma variável turn compartilhada que informa qual processo poderá entrar na região crítica, ou seja, ela cria uma ordem de entrada na região crítica. Esta variável deve ser alterada para o processo seguinte, antes de deixar a região crítica. Mesma coisa da anterior, tá? A anterior, a variável de impedimento, elas fazem a mesma coisa. Só que aqui, turn cria uma ordem de execução, certo? O problema é que essa ordem, ela é mantida pelo próprio processo. E aí pode haver um problema. Se ele demorar demais para ser executado, o processador pode ir lá e queimar aquele processo em detrimento de outro. E aí ele escolhendo a ordem. Isso aqui não funciona. A solução de Peterson. Essa solução foi implementada por meio de um algoritmo que consiste em 2 procedimentos escritos em C. Essa é a parte que eu pulei, tá? Baseado na definição de 2 primitivas, 2 variáveis globais para o processo inteiro, tá? Chamadas enter region e leave region, utilizadas pelos processos que desejam utilizar sua região crítica. Antes de entrar na região crítica, todo processo chama enter regions com os valores 0 ou 1. Este apontamento faz com que o processo aguarde até que seja seguro entrar. Depois de finalizar a utilização da região crítica, o processo chama leave region e permite que outro entre. Digamos que funciona, mas não é o ideal. Tá? A instrução TSL, Test and Set Lock.
Mais uma vez o lock na jogada. Conta com a ajuda do hardware para realizar a sua missão. Então, os outros que nós vimos, todos eles trabalham com software. Aqui a gente já tem hardware. É escrita de baixo nível, tá? Você usa a linguagem de programação Assembly, onde você programa diretamente as instruções, tá? A instrução TSL RX, lock, faz uma cópia do valor para o registrador RX para lock. Um processo somente pode entrar em sua região crítica se o valor de lock for 0. Parecido com os outros, né? Só que esse aqui é feito via hardware, tá? A verificação do valor de lock e sua alteração para 0 são realizadas por instruções ordinárias. A solução de alternância obrigatória, a solução de Peterson e a instrução TSL utilizam a espera ociosa. Então é aquela. Um processo está na região crítica, os outros estão esperando. Terminou? Aí você escolhe, né, dependendo do modelo, ele muda um valor para 0 e sai. Desculpa, gente. Imediatamente, outro processo verifica, o próximo da fila verifica e entra. Muito bem. Esses 3 trabalham dessa forma, tá? Tem uma lista ociosa aguardando tempo para realizar processamento na máquina, certo? Dormir e acordar. Outra solução lá. As soluções apresentadas até aqui utilizam a espera ociosa. A fila formada, todo mundo braço cruzado, esperando o que vai acontecer. Para resolver este problema, são realizadas chamadas sleep, que é dormir, e wake up, que é acordar, ao sistema que bloqueiam ou desbloqueiam o processo, ao invés de gastar tempo de CPU com espera ociosa. A chamada sleep faz com que o processo que a chamou durma, até que o outro processo o desperte. A chamada wake up acorda um processo. Algo bastante parecido com a espera ociosa, só que dessa vez tem duas chamadas, cada uma é responsável por uma determinada ação. Certo? Semáforos. Bom, semáforo a gente sabe o que é, né? Lance vermelho, verde e amarelo. Nesse caso, os semáforos controlam o fluxo. Tá vermelho para essa galera aqui e fica verde para o primeiro da fila. Ele vai executar o processamento dele e muda o clock. O semáforo passa vermelho e fica verde para outro. E assim por diante. Certo? A utilização de semáforos é um dos mecanismos mais populares utilizados em projetos de sistemas operacionais e aplicações concorrentes. Então, a maioria do sistema operacional utiliza ele. Hoje, grande parte das linguagens de programação disponibiliza procedimentos para que os semáforos sejam utilizados. Um semáforo é uma variável direta que realiza 2 operações. Down decrementa uma unidade ao valor do semáforo e up incrementa uma unidade ao valor. As rotinas down e up são indivisíveis e executadas no processador. Um semáforo com o valor 0 indica que nenhum sinal de acordar foi salvo, e um valor maior que 0 indica que um ou mais sinais de acordar estão pendentes. Então, forma-se a fila, cada um recebe uma identificação de semáforo e, imediatamente, o deles recebe o up. Desculpa, gente. O professor anda dormindo mal. Imediatamente um deles recebe o up, fica verde. Beleza. Aí começa a trabalhar. Finalizou, ou então deu um clock de processador, né? Um clock no relógio. O que ele faz? Muda para o próximo. Esse cara então fica vermelho, ele vai para o próximo, fica verde. Então ele recebe o down em cima e de baixo recebe um up. Executa o processamento, outro clock, passa para o próximo. Esse cara fica vermelho, esse cara fica verde. E assim por diante. Certo? Os semáforos são classificados como binários, também conhecidos como MUTEXs, Mutual Exclusion Semaphores, que recebem
recebem os valores 0 ou 1, binários, já disse tudo. Contadores que recebem qualquer valor inteiro positivo, além do zero. Quais são os mais famosos? Os binários. Inclusive, a gente tem aqui um modelo de um semáforo binário. Olha só, o processo deseja entrar na região crítica. Muito bem, ele recebe um semáforo. O semáforo é 0. Ele entra na fila de processos. O semáforo é 1. O processo acessa direto a região crítica, quer dizer, não tem fila. Se cai na fila, ele fica esperando. Imediatamente, ele recebe o up. Então, ele sai da fila e vai para a execução. Ele vai executando. Não acabou, veio outro clock. Ele recebe um down e vem, sai da região crítica e vem para a fila novamente. Ele entra no final da fila. Recebe um vermelho. E assim por diante. Então, quem estiver no topo, entra, executa o processo e sai. Recebe um verde, passa, recebe um vermelho, sai. E assim por diante. Até a fila estar concluída. Certo? Monitores. Um monitor é uma coleção de rotinas, estrutura de dados e variáveis que ficam juntos em um módulo ou pacote. Também pode ser definido como uma unidade de sincronização de processos de alto nível. Um processo, ao chamar uma rotina de um monitor, verifica se existe outro processo ativo. Caso esteja, o processo que chamou é bloqueado, até que outro deixe o monitor, senão o processo que chamou poderá entrar. Então tem um cara que toma conta disso. É diferente. Nos outros modelos nós temos as regiões críticas e os próprios processos é que fazem o controle. Aqui não, aqui a gente tem um cara que monitora isso. Ele toma conta da fila. Certo? A utilização de monitores garante a exclusão mútua, uma vez que só um processo pode estar ativo no monitor em um determinado momento, e os demais processos ficam suspensos até poderem estar ativos. O compilador é o responsável por definir a exclusão mútua nas entradas do monitor. Certo? Aqui um exemplo no final, né? É preciso definir métodos para suspenderem os processos caso não possam prosseguir, mesmo que a implementação da exclusão mútua em monitores seja fácil. Assim, é necessário introduzir variáveis condicionais com duas operações, wait e signal. Se o método do monitor verifica que não pode prosseguir, um sinal wait é emitido, espere, bloqueando o processo, permitindo que outro processo da fila que estava bloqueado acesse o monitor. A linguagem de programação Java suporta monitores. É a única linguagem de programação que trabalha, que pode vir a trabalhar com monitores. Nenhuma outra faz isso. Certo? Nem C#, .NET Framework, que é uma linguagem irmã do Java, nem ela trabalha dessa forma. E por último, mais ou menos importante, troca de mensagens, que é o mais famoso entre os métodos utilizados. Esse método utiliza duas chamadas de sistema. Send, que tem como parâmetros o destino e a mensagem que se deseja enviar. Envia uma mensagem para um determinado destino. E receive, que tem como parâmetro uma fonte e a mensagem que foi enviada. Recebe uma mensagem de uma determinada origem. Então a gente pode imaginar mais ou menos como é que funciona isso, tá? Na fila, cada um deles tem um send e um receive. Só que só funciona um deles por vez. Certo? Se eu disparei um send e eu estou no topo da fila, quem está embaixo automaticamente recebe pelo receive. Certo? Ah, então tá liberado. Tá. Sai da fila, ele sobe na fila, imediatamente ele já envia uma mensagem para o próximo. Ó, eu ocupei. Estou ocupado. Espera. Tudo tranquilo. Sossegado. Manda bala.
Passou o tempo, ele manda um send de novo. Concluir, pode assumir. Beleza, aí ele sai fora da memória, o outro assume. E assim por diante. Certo? Caso nenhuma mensagem esteja disponível, o receptor poderá ficar suspenso até chegar alguma. Quer dizer, não tem nada na fila. Tá? A troca de mensagens possui problemas como sua perda pela rede. Então, geralmente ela é utilizada muito em ambientes de rede, tá? Em sistemas corporativos. Para evitar esse problema, assim que uma mensagem é recebida, o receptor enviará uma mensagem de confirmação de recebimento. Então, eu mando uma mensagem por debaixo, vou começar a processar. Ele responde, beleza, manda bala. E aí eu começo. Certo? Caso o receptor receba e não confirme o recebimento, não será problema, uma vez que as mensagens originais são numeradas de forma sequencial, então elas sempre existem. Certo? Uma questão importante refere-se à autenticação, pois é necessário saber se a fonte que enviou a informação é real. Além disso, as mensagens enviadas e recebidas não podem ser ambíguas. Não pode ter duplo sentido, tem que ser objetivo, tem um sentido só. Quanto ao desempenho, copiar mensagens é um procedimento mais lento do que realizar operações sobre semáforos ou monitores. Uma solução seria realizar a troca de mensagens através de registradores, usando linguagem de baixo nível como Assembly, que a gente viu agora há pouquinho lá no... deixa eu só confirmar o método foi a instrução TSL, que ela trabalha a nível de hardware, tá? Então, ela usa algo muito parecido, ou ela sugere alguma coisa muito parecida com aquilo que nós temos lá na exclusão mútua, usando a instrução TSL. Tá certo? Muito bem. Dúvidas? Eu imaginei que esse conteúdo fosse gerar bastante dúvida para vocês, mas no fim da conta, acho que eu consegui explicar de uma maneira clara e objetiva, né? Todo mundo entendeu como é que funciona o lance da fila, cada um entra na região crítica baseado em vários métodos que existem, né? Você tem que escolher um daqueles ou a combinação de 2 métodos diferentes para poder fazer isso, né? Nós vimos também algumas necessidades que são importantes, né, nessa troca de mensagens, tá? O método de troca é o método mais difundido, inclusive por trabalhar com sistemas operacionais em redes corporativas, tá? Então, esse método é bastante famoso. E em máquinas locais, nós temos os semáforos. Por exemplo, o Windows e o Linux, em modo desktop, trabalham com semáforos. Tá? Já em ambientes de rede... Professor, qual desses métodos costuma ser o mais usado entre os sistemas operacionais? Semáforo. Semáforo? Semáforo. A troca de mensagens é utilizada em sistemas operacionais de rede, tá? Em ambiente corporativo. Quando você tem, por exemplo, vários servidores conectados, onde você compartilha áreas de memória neles, criando um barramento de memória comum. Isso é um pouco mais complexo, a gente vê isso lá em arquitetura paralela e distribuída. A gente vê como fazer isso, tá? Mas, a grosso modo, troca de mensagens ele é muito utilizado nesse tipo de sistema operacional, tá? Que ele é preparado para trabalhar em rede, tá? Utilizando o conceito de memória compartilhada distribuída. Isso é uma coisa muito avançada, a gente não vai nem chegar a falar sobre esse assunto, tá bom? Mas não é qualquer sistema operacional. Estamos falando de sistemas operacionais preparados para trabalhar dessa forma. Por exemplo, os Linux que são utilizados em servidores, tá? Então não é qualquer Linux, porque não é qualquer Linux que pode ser um servidor, apesar de ter lá todos os serviços e tal. Não. Para trabalhar com memória compartilhada distribuída em um ambiente de rede, o Linux é uma versão específica para
para trabalhar desse jeito. Então, não é qualquer sistema operacional. O Windows tem uma versão dele, o Windows Server, que trabalha dessa forma, tá? O Unix ainda tem algumas versões que trabalham desse jeito. O AS600 da IBM, ele é praticamente pronto para trabalhar desse jeito e ele não tem versão desktop, tá? O OS600, desculpa, não é AS. AS é o nome da máquina, OS é o nome do sistema operacional, tá? E o sistema operacional RISC 6000, não é RISC, o nome não é RISC, o nome RISC 6000 é a máquina. O nome do sistema operacional é o X6000, se eu não estou errado. Ele é um Unix preparado para trabalhar com memória compartilhada distribuída, tá? E ele trabalha com a arquitetura RISC de processadores. Então, nós estamos falando de sistemas operacionais que trabalham com servidores, mas não é qualquer tipo de servidor. É algo parecido com aquilo que a gente viu, né, nas aulas anteriores, tá? São máquinas incríveis, né? Máquinas super potentes, com alta capacidade de processamento, de memória. Estamos falando de máquinas que trabalham em data centers, né? Então, é outro nível de máquina. Bom? Mais alguma dúvida, gente? Não? Muito bem. Ó, hoje a gente vai acabar até um pouquinho mais cedo, né? Quer dizer, a aula. Tem um plantão para ajudar vocês com o artigo. Então vamos lá, vamos para o momento Chloe da aula, né? Vamos para o nosso relatório e aqui eu tenho que fazer um ajuste. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Certo? Pesquisa solicitada pelo professor. E que pesquisa é essa? Sobre a lei de Murphy? Exato, sobre as leis de Murphy. E eu quero nessa ordem que está aí, tá? Primeiro, vocês vão falar sobre a aula de hoje, certo? Os conceitos, todos os assuntos. E depois, lá no rodapé, no final do relatório, vocês vão colocar pesquisa sobre as leis de Murphy, tá? É muita coisa sobre as leis de Murphy? São quantas leis? Não é muito, tá? Mas se você se estender, a coisa complica, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês. Desde que o meu navegador colabore. Pode ser. Vamos lá. Leis de Murphy. Ó, só de olhar achar uma porrada de coisa aqui, tá? Tem bastante coisa? Tem, ó. Vamos lá no Wikipedia, né, que é o mais famoso. Olha lá. Aqui fala um pouquinho sobre ele e tal. Por favor, falem sobre o cara, tá? Não deixa de falar sobre ele não, tá? Vamos ver se fala das leis. Aqui está citando só essa. Se algo pode dar errado, dará. Mas não é só essa não, tem mais. Tá? Mas, se vocês quiserem trazer exemplos também que explicam sobre isso, beleza? E aqui também tem, ó, da onde vem uma grande parte de conhecimento pessoal, tá? Tem um desenho da Disney XD chamado não é a lei. Será que eu acho que é a lei de Milo Murphy, tá? Que ele é um desenho infantil baseado, não é bem infantil, tá? Mas ele é baseado nas leis de Murphy. Então, aquela, se algo pode dar errado, vai dar, né? Então, fiquem à vontade para pesquisar, falar sobre ele, vantagens e desvantagens,
curiosidades, tem algumas assertivas ligadas à lei de Murphy, que é bastante interessante, tá? Além disso, nós temos... deixa eu localizar aqui algum que vai. Ó, aqui do Humor na Ciência está sendo 100. Para ser sincero, eu conheço umas 20, tá? Mas não precisa falar tudo isso aqui não, tá? Pelo amor de Deus. Tá? Aqui é a mais famosa, ó. Se alguma coisa pode dar errado, dará. E mais, dará errado da pior maneira, no pior momento, de modo que cause o maior dano possível. Ou essa aqui, um atalho é sempre a distância mais longa entre dois pontos. Nada é tão fácil quanto parece, nem tão difícil quanto a explicação do manual. Lógico, isso aqui tem algumas coisas que são colocações que foram feitas depois, tá, gente? Mas as leis mesmo são pouquinhas, não são muitas não, tá? Isso aqui é uma coisa mais uma parte de humor, tá? Mas a principal é essa. Se algo pode dar errado, certamente dará. Certo? Isso é uma máxima em TI, é uma máxima em programação, em banco de dados, em computação, em tudo que envolve TI. Tá? Todo profissional de TI que se preze, ele conhece esse cara e sabe que tem razão. Se tem possibilidade de dar alguma merda, vai dar. Tá? E como ele disse, ele até complementa na lei, né? No pior momento e da pior maneira possível, e vai causar o maior nível de dano possível. Tá bom? Muito bem. Esse é o último relatório antes da prova. Tá? O assunto, SO Atividade 2021-03-29, data de hoje. Vocês têm até dia 31 de março, 2 dias, né? 48 horas, até as 11h59 da noite. Beleza? Dúvidas sobre o relatório? Nenhuma? Muito bem. Eu gostaria que ficasse apenas as pessoas que querem falar a respeito do trabalho, que têm alguma dúvida e queiram discutir. Para os outros, boa noite, tudo de bom, fique com Deus e até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Boa noite, professor. Boa semana. Boa semana. Falou. Boa Semana Santa para todo mundo, viu? Só para registrar, não tentem ir pescar na semana